Vamos lá, vamos juntos aqui. Mais uma aula tão importante, fundamental para que possamos aí ajudar o nosso cliente e entender de fato o que o direito civil pode nos proporcionar. E eu volto a falar, é um ramo muito interessante essa parte de nulidade de casamento, anulidade, modificação de regime, são assuntos relevantes, são assuntos do dia a dia, né? São assuntos do dia a dia. Vamos juntos então, olha só, quero bater um papo com você aqui a respeito do impedimento do casamento, porque tem muito boato. O leigo falar algo sem sentido, algo que não tenha fundamento, tudo bem, mas o advogado fazer confusão, falar bobagem em relação a impedimento, suspensão, regime obrigatório de casamento, não pode, né, gente? Principalmente o advogado que é pós-graduado, o advogado que é atuante no direito civil. Não pode mesmo, eu não vou deixar, eu quero que você tenha segurança, eu quero que você entenda de fato sobre o assunto, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. É engraçado, né? Cada boato bobo, um boato que eu escuto muito, professor Júlio, o sujeito acima dos 70 anos, ele precisa da autorização dos filhos para vender o seu imóvel. Não existe isso, gente. O grande exemplo que eu dou é o Silvio Santos, que tocou o SBT até mais de 80 anos. Mais de 80 anos ele tocava lá o SBT. Então, não existe isso, em virtude da idade, você tem que ter autorização dos filhos para poder vender o seu patrimônio, uma casa, um carro, não existe isso. É boato e boato bobo. Você só perde o seu direito de vender, comprar, quando você é interditado. Porque quem vai fazer isso por você é alguém que conseguiu êxito na ação de interdição porque você desenvolveu uma doença física grave, mental, uma demência, um Alzheimer. Mas enquanto você tiver saúde física e mental, você pode ter 90, 100 anos, você é responsável pelos seus atos. Então são boatos bobos, né? Que a gente escuta por aí e sai da boca de advogado, hein? Sai da boca do advogado. Para com isso, não existe. Nós temos a interdição, que tem o objetivo, é a medida judicial para tirar a capacidade. E nós temos a emancipação, que o objetivo é antecipar a capacidade. A interdição tira a capacidade. A emancipação, ela antecipa. Então são as medidas que vão mexer com essa estrutura de capacidade. Lembrando que o relativamente incapaz, ele vai ser representado pelos pais, o representante legal. O absolutamente capaz, ele vai ser, ou melhor, o absolutamente capaz vai ser representado. O relativamente capaz, ele vai ser assistido, retificando aqui. Então nós temos como suprimir a incapacidade e temos como antecipar ou tirar. Para tirar a capacidade de alguém, interdição. Para antecipar a capacidade, emancipação legal, consensual e judicial. Alguns falam consensual, outros falam voluntária, né? Interdição tira. E suprimir a capacidade através da representação para o absolutamente incapaz ou assistência, assistir, relativamente incapaz. Então nós temos institutos importantes que nós já estudamos em aula que vão trabalhar essa capacidade. Então são boatos bobos que a gente escuta em relação ao casamento, em relação ao idoso, e não é uma realidade. Então, professor Júlio, o idoso pode vender imóveis? A pergunta é, o idoso pode vender imóveis sem autorização dos filhos? Pode. Mas ele tem mais de 60, ele tem mais de 70, ele tem mais de 80, pode ter 120 anos, Maomé. 120 anos. No Brasil parece que a mulher que viveu mais, viveu até os 116 anos. Pode ter 116 anos. Tá bem? Cabeça? Então, pronto. Não existe essa necessidade de autorização. É um boato bobo, hein, gente? O idoso não precisa de autorização para vender imóveis. Isso é um boato bobo, ok? Ponto.